Caso você se recuse a ir para o abrigo, faça suas malas e saia agora da minha residência. Foi isso que Marcelo berrou, fixando o olhar no meu. Não discuti. Apenas deixei um sorriso leve escapar. Com toda a tranquilidade do mundo, dobrei minhas peças de roupa, guardei os álbuns de fotografia e fechei a bagagem. Menos de 1 hora depois, um sedã preto de luxo estacionou no meio-fio. Quando a porta se abriu e ele percebeu quem tinha vindo ao meu resgate, aquele sorriso presunçoso dele evaporou instantaneamente. Sabe quando o chão parece se dissolver sob seus pés? Quando você encara alguém que ninou, alimentou e guiou pelos primeiros passos, mas não enxerga mais nem sombra daquela pessoa à sua frente? Foi exatamente essa sensação quando meu filho Marcelo me enxopou do lar dele, ou melhor, corrigindo, do meu lar. Afinal, aquela estrutura foi erguida com o dinheiro que acumulei confeitando bolos de casamento por exatos 35 anos. Cada camada de glacê, cada decoração detalhada pagou pelo cimento e pelos tijolos daquela construção. Porém, naquele sábado de novembro, por volta das 5 da tarde, nada daquilo parecia ter valor. Eu estava na pia, terminando de lavar a louça do jantar. Um hábito antigo, pois a sogra sempre acaba sobrando para o serviço doméstico. Segundo Vanessa, minha nora. Eu estava respingando água no chão com meu avental. Minhas mãos, calejadas pelo calor do forno, tremiam levemente segurando a esponja. Marcelo entrou no cômodo com aquele semblante fechado, o mesmo que fazia quando o menino, após levar uma reprimenda do pai. A diferença é que meu Joaquim partiu há 15 anos e o homem de 45 anos parado diante de mim não era mais aquele garoto vulnerável. Mãe, temos que ter uma conversa séria. Enxuguei as mãos no pano de prato que ganhei da minha amiga Lúcia. Encarei-o com o cansaço estampado no rosto. Diga, filho, houve algo grave? Vanessa surgiu no batente da porta. Maquiagem impecável, cabelo recém-feito, braços cruzados, assistindo a tudo como se fosse uma plateia aguardando o início do espetáculo. Tomamos uma resolução, Marcelo iniciou, desviando o olhar para a janela. A casa ficou apertada. O Lucas e a Sofia precisam de quartos individuais, de privacidade. E a senhora? Bem, a idade chegou, não é? Talvez fosse ideal buscar um ambiente mais apropriado para suas necessidades. Meu peito apertou. Eu sabia exatamente onde aquilo ia dar. Ambiente apropriado. Repeti as palavras mentalmente. Um depósito de gente. Mãe, existem clínicas de repouso excelentes por aqui. Terá companhia, jogos, enfermeiros à disposição. Um asilo. A palavra saiu seca da minha garganta. Vocês querem me internar em um asilo? O silêncio que preencheu a cozinha era pesado e sufocante. Vanessa fingia checar mensagens no celular, evitando contato visual. Marcelo, enfim, me olhou com uma frieza que eu desconhecia. Não é asilo, mãe. É uma residência geriátrica assistida. A questão é que você quer se livrar de mim. Minha voz saiu firme, sem vacilar. Não lhes daria o prazer de me ver chorar ali. Foi o estopim para ele. Então vá embora, suma, se não quer a clínica. Faça a mala e saia da minha casa. O grito dele reverberou pela cozinha, batendo nas paredes que eu mesma ajudei a levantar com tanto sacrifício. Ele atravessou o corredor, onde pendurei os quadros com tanto cuidado. Subiu os degraus que eu espanava e encerava religiosamente todos os dias há 3 anos. Vanessa esboçou um sorriso. Foi algo sutil, quase imperceptível, que ela tentou disfarçar cobrindo a boca, mas eu percebi. Naquele instante preciso, algo se quebrou dentro do meu peito. Não foi meu coração. Esse já estava estilhaçado em 1000 pedaços. Foi algo mais visceral.
Foi o último fio de esperança que me mantinha presa à fantasia de que eu ainda possuía uma família. Enchi os pulmões de ar, encarei meu filho, aquele homem que se tornara um estranho para mim. E reagi de uma forma que ele jamais esperaria. Eu sorri. Está certo, Marcelo. Vou arrumar minhas coisas. O semblante dele se transformou. Perplexidade, talvez até um certo receio. Ele aguardava choro, súplicas, um escândalo. Em vez disso, recebeu-me a serenidade gelada. Subi para o andar de cima pela última vez. Entrei no pequeno cômodo dos fundos que me servia de quarto. Na verdade, um depósito improvisado. Resgatei minha valise de couro antiga, a mesma da minha mudança para lá, 3 anos antes. Dobrei cada peça com esmero. Blusas, vestidos, lenços que eu mesma havia bordado. Peguei a caixa de madeira com as recordações. Eu e Joaquim no altar, Marcelo recém-nascido, minha mãe no jardim da nossa antiga casa. Não derrubei uma lágrima sequer. 40 minutos depois, desci com a bagagem. Marcelo estava na sala de estar, acomodado no sofá que eu paguei. Vanessa ao lado dele, com aquela expressão triunfante estampada na cara. Foi quando a campainha tocou. Marcelo levantou-se, visivelmente irritado, e atendeu. A expressão dele, jamais esquecerei aquele momento. Um sedã de luxo, preto e reluzente, aguardava no portão. O motorista uniformizado mantinha a porta traseira aberta, e de lá saiu um senhor distinto, na casa dos 70 anos, vestindo um terno cinza chumbo impecável e cabelos penteados para trás. Roberto Castelli, o antigo parceiro de negócios do meu falecido marido, dono da Castelli Construtora, o homem mais influente da região. E ele estava ali por mim. Marcelo congelou na porta, boquiaberto. Vanessa levantou-se do sofá, lívida. Roberto entrou sem pedir licença. Ignorou a existência de Marcelo como se ele fosse invisível e veio em minha direção. Helena, disse ele com aquele sorriso afetuoso que eu conhecia desde a juventude. Está pronta? Segurei minha mala e olhei para Marcelo uma última vez. Grata por tudo, meu filho. Agora a casa é todinha de vocês. E atravessei a porta. O sorriso presunçoso de Marcelo havia desaparecido. Enquanto o carro arrancava suavemente, olhei pelo vidro traseiro. Ele continuava estático na soleira, assistindo a mãe partir com classe. Pela primeira vez em 3 anos, senti o gosto da liberdade. O interior do veículo tinha cheiro de couro novo e colônia sofisticada. Roberto sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância cavalheira, enquanto o motorista nos conduzia pela avenida principal. Eu agarrava a alça da mala velha como se fosse minha única âncora com a realidade. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de um misto estranho de alívio e choque. Você está bem? Roberto indagou com voz baixa e cuidadosa. Tentei mentir, fingir que tinha tudo sob controle, mas apenas um suspiro profundo e cansado escapou. Não sei explicar, Roberto. Ainda parece um sonho ou um pesadelo que acabou de terminar. Ele assentiu compreensivo. Não tentou oferecer frases vazias de consolo. Apenas permaneceu em silêncio ao meu lado, enquanto a cidade desfilava pela janela. Prédios, anúncios luminosos, a multidão nas calçadas. O mundo seguia seu curso, indiferente ao fato de que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Quando chegamos ao edifício dele, uma torre espelhada em um bairro nobre, precisei de apoio no braço de Roberto para sair do carro. Minhas pernas estavam bambas. O porteiro nos saudou com reverência. Boa tarde, Dr. Castelli, mal notando minha presença. Provavelmente pensou que eu fosse uma parente distante do interior. O elevador panorâmico multiplicava os reflexos infinitamente. Vi uma senhora de 68 anos com um vestido simples úmido da pia.
cabelos grisalhos presos de qualquer jeito e olhos inchados de segurar o choro. Você continua linda, Helena, Roberto disse, como se lesse minha insegurança. Sempre foi. Quis rir, dizer que a idade estava afetando a visão dele, mas a sinceridade naqueles olhos castanhos me desarmou. A cobertura ficava no 25º andar. Ao abrir a porta, estanquei. Piso de mármore, teto alto, janelas imensas revelando a cidade banhada pelo sol do fim de tarde. Móveis modernos, elegantes. Sem o exagero dos novos ricos. A suíte de hóspedes é no andar superior, explicou ele, tomando a mala da minha mão. Tem banheiro privativo, closet e varanda. Sinta-se à vontade. Esta é sua casa agora. Sua casa agora. As palavras ecoaram na minha mente enquanto eu subia a escadaria de madeira envernizada. O quarto era imenso, maior que todo o anexo onde eu vivia na casa de Marcelo. A cama king size tinha lençóis brancos impecáveis. Cortinas de linho filtravam a luz dourada e havia aquele cheiro. Cheiro de lugar novo, de recomeço. Desabei na borda do colchão e, finalmente, permiti que as lágrimas viessem. Não eram de tristeza, eram de exaustão, de alívio, de uma raiva contida por tanto tempo, que agora jorrava como uma represa rompida. Não sei quanto tempo fiquei ali chorando, mas quando me acalmei, a noite já havia caído lá fora. A cidade lá fora parecia um oceano de luzes trêmulas. Meu telefone começou a vibrar insistentemente no criado mudo. Uma chamada, Marcelo. Deixei ir para a caixa postal. Outra chamada. E mais outra. Recusei todas. As notificações começaram a se empilhar na tela em cascata. Dezenas de chamadas perdidas. Mensagens chegando uma atrás da outra. Abri o aplicativo com o coração aos pulos. Marcelo, 19h15. Onde a senhora submeteu? Marcelo, 19h30. Mãe, me atende pelo amor de Deus. Marcelo, 20 horas. Quem era aquele sujeito no carro? Marcelo, 20h45. A senhora precisa voltar. Vamos conversar como gente civilizada. Marcelo, 21h20. Mãe, estou aflito. Quase soltei uma gargalhada amarga. Aflito? Ele estava aflito agora? Depois de me enxotar na frente da esposa, de gritar comigo na cozinha que eu ajudei a construir tijolo por tijolo, desliguei o aparelho completamente. Ouvi toques leves na madeira da porta. Helena, preparei um chá. Posso entrar? Roberto entrou equilibrando uma bandeja de prata elegante com bule e xícaras de porcelana. Acomodou-se na poltrona perto da vidraça e serviu a bebida em silêncio. Erva doce com hortelã, meu predileto. Como adivinhou? O Joaquim me contou uma vez. Respondeu ele, parecendo ler meus pensamentos novamente. Disse que era seu ritual sagrado antes de dormir. Meu peito se contraiu ao ouvir o nome do meu marido, Joaquim, o grande amor que perdi, há 15 anos para um ataque cardíaco fulminante. Por que você apareceu lá hoje, Roberto? Indaguei finalmente. Como sabia o que estava acontecendo? Ele bebericou o chá, pensativo. Eu não sabia. Foi o destino, talvez. Passei pela rua mais cedo. Vi seu neto no portão e pensei em parar para saber notícias suas. Mas algo me intuiu a voltar mais tarde. Ele fez uma pausa. Quando vi você saindo com aquela valise velha e a cara do seu filho, eu compreendi a cena imediatamente. Ele me expulsou. As palavras saíram ásperas, cortantes, meu próprio sangue depois de tudo que sacrifiquei. Roberto pousou a xícara na mesa de centro e inclinou o corpo para frente, entrelaçando os dedos. Helena, tenho uma proposta para te fazer. Mas antes preciso confessar algo, que guardo as 7 chaves há décadas. Meu coração disparou. Havia uma intensidade no olhar dele que me assustava e, curiosamente, me acalmava ao mesmo tempo. Eu sempre amei você. O silêncio no quarto ficou espesso, denso. Eu podia ouvir minha respiração descompassada.
desde o dia em que o Joaquim te apresentou como noiva, ainda nos anos 80. Você tinha 24 anos. Usava um vestido azul celeste e ria de um jeito que ofuscava tudo ao redor. Ele sorriu com nostalgia. Soube naquele instante que tinha perdido a oportunidade da minha vida. Minha mente ficou em branco. Não sabia como reagir. Mas o Joaquim era meu irmão de alma e você o adorava. Então tranquei esse sentimento, transformei em lealdade, em carinho. Casei com a Cecília, tive meus filhos, construí meu império. Mas, Helena, a voz dele falhou embargada. Você sempre foi a única que morou de verdade no meu coração. As lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto. Não sei se de confusão ou gratidão por ser vista finalmente como mulher e não como um estorvo descartável. A Cecília partiu há 6 anos e, mesmo respeitando o luto, nunca tive coragem de te procurar. Ele se levantou, aproximou-se e ajoelhou-se diante de mim. Um homem de 75 anos, um magnata, de joelhos. Mas hoje, quando te vi sair daquela casa com a postura de uma imperatriz, eu decidi, não vou te perder novamente. Roberto, Não precisa responder agora. Ele atalhou com doçura. Só saiba que você não está sozinha. Nunca mais estará. Ele depositou um beijo leve na minha testa, carregado de uma promessa de proteção, e saiu do quarto. Fiquei ali, contemplando a cidade iluminada, segurando a xícara que já esfriara. E pela primeira vez em décadas, eu me senti enxergada. No dia seguinte, Roberto bateu a porta pontualmente às 9 da manhã. Vista-se com elegância. Temos um compromisso inadiável. Compromisso? Confia em mim. 1 hora depois, estávamos na sala de reuniões do advogado dele, Dr. Fernando Meirelles, um senhor calvo de óculos redondos que me saudou com extrema reverência. Dona Helena, é uma honra finalmente conhecê-la. Roberto puxou a cadeira para mim e sentou-se ao meu lado. Fernando, pode prosseguir. O advogado abriu uma pasta de couro, extraiu documentos e me olhou nos olhos. Dona Helena tem uma instrução direta do Dr. Roberto. Ele está transferindo para a senhora uma participação societária em 3 empreendimentos da Castelli Construtora. Isso deve gerar uma renda mensal estimada em torno de R$130 mil, variando conforme os dividendos trimestrais. Pisquei repetidas vezes, atônita. Como disse? Roberto sorriu, satisfeito. Você não vai depender de ninguém nunca mais, Helena. Nem de mim, nem daquele filho ingrato, nem de Vivalma. Foi ali que a ficha caiu. Minha vida tinha dado uma guinada de 180 graus. Marcelo continuou ligando. As dezenas de chamadas viraram centenas, mas eu ignorei todas. Certas portas, quando trancadas, não devem ser reabertas. Pelo menos, não tão cedo. O que Marcelo não imaginava é que aquele carro de luxo não foi a maior surpresa. O verdadeiro pesadelo dele estava apenas começando. Continue comigo para desvendar o segredo que mantive oculto por anos e que mudaria o rumo de tudo. Conhece aquela sensação de despertar em um lugar desconhecido e levar alguns segundos para se situar? Foi exatamente o que experimentei naquela primeira manhã na cobertura de Roberto. Abri os olhos e dei de cara com o pé direito alto. As cortinas de seda dançando levemente com a brisa que entrava pela porta da varanda. Por um instante pensei estar sonhando, mas era real. Levantei-me devagar, sentindo os joelhos estalarem. A idade cobra seu preço. Caminhei até o terraço. Lá de cima, a cidade parecia outra, organizada, brilhante, imponente. Uma diferença brutal da vista que eu tinha da janela do meu cubículo nos fundos da casa de Marcelo, o muro sem reboco do vizinho e uma caixa d'água enferrujada. Foi nesse momento que a ficha caiu.
como uma onda gelada me derrubando sem aviso prévio. Eu havia ignorado tantos sinais, tantas pequenas crueldades que fui engolindo uma após a outra, como pílulas amargas necessárias para manter a harmonia. Sentei-me na espreguiçadeira da varanda e deixei as memórias invadirem. 3 anos atrás, quando vendi meu apartamento. Era um imóvel modesto, mas era meu. 2 dormitórios no Ipiranga, quitado com o dinheiro dos meus bolos e doces. Cada centímetro daquele chão foi conquistado com muito glacê e noites em claro. Marcelo apareceu num sábado à tarde. Vanessa a tiracolo, com aquela voz aveludada e falsa. Mãe, estávamos pensando. A senhora fica muito isolada aqui. E se acontece alguma emergência? A senhora já tem certa idade, sabe? Idade. Eles usavam essa palavra como se fosse um atestado de invalidez. Estou ótima, meu filho. Tenho minhas vizinhas, minha rotina. Mas não seria melhor viver conosco? Vanessa interrompeu, sorrindo. A casa é espaçosa, as crianças adoram a avó e nós cuidaremos da senhora. Cuidar. Que palavra linda. Que mentira bem embrulhada. E tem outro detalhe. Marcelo continuou, coçando a nuca, o mesmo tique nervoso de quando era menino e queria pedir dinheiro. Queremos expandir a loja, abrir uma franquia, mas falta o capital de giro. Se a senhora vendesse o apartamento, poderia investir conosco. Seria uma sociedade familiar. R$210 mil. Foi o valor da venda do meu refúgio. 210 mil, que viraram um empréstimo temporário para o negócio do meu filho. É só até a empresa engrenar, mãe. Depois devolvemos com correção. Assinei a escritura acreditando estar investindo no futuro dele, no nosso futuro. 3 anos se passaram. Nunca vi a cor de 1 centavo de volta. As lembranças continuaram desfilando, cada uma mais dolorosa que a anterior. O desaparecimento das joias da vovó Inês. Eram apenas 3 peças. Um broche de camafeu, um anel de rubi e um colar de pérolas antigas. Nada de valor milionário, mas o peso sentimental era incalculável. Minha avó trouxe aquele broche escondido na roupa quando fugiu da Espanha durante a guerra. Eu guardava tudo numa caixinha de madeira talhada, no fundo da gaveta de camisolas. Até que um dia, a caixa simplesmente evaporou. Mãe, a senhora deve ter guardado em outro lugar e a memória falhou, disse Marcelo, sem tirar os olhos da televisão. Eu não esqueci, Marcelo. Sei exatamente onde estava. Vanessa surgiu na porta do quarto, com aquele sorrisinho condescendente. Dona Helena. Com todo respeito, mas a senhora já tem idade. É normal começar a ficar esquecida. Minha bisavó ficou assim logo antes de ir para a clínica. Clínica. Ela já plantava a semente do asilo 3 anos atrás. Nunca mais encontrei as joias. 6 meses depois, vi fotos no Instagram de Vanessa em Punta Cana, usando um colar de pérolas idêntico ao da vovó Inês. Quando indaguei, ela disse que tinha comprado numa feirinha de artesanato no Caribe. Não confrontei, não fiz escândalo. Apenas engoli o choro e fingi acreditar. Por quê? Por medo. Medo de perder o contato com meu filho. Medo da solidão absoluta. Medo de admitir que talvez eu tivesse criado um homem fraco demais para me proteger. Mas a memória mais cortante de todas foi a conversa que ouvi por acidente. Era uma terça-feira à noite, há uns 8 meses. Desci para buscar água na cozinha, quando ouvi a voz de Vanessa vindo da sala de estar. Ela estava ao telefone. Relaxa, mãe. Mais uns meses e ela vai para o repouso. Aí a gente reforma aquele quarto de empregada. Transforma num closet de sapatos para mim. Risada. Não,
Ela não desconfia de nada. É muito ingênua. Ainda acha que o filho morre de amores por ela. Meu sangue gelou nas veias. Fiquei paralisada na escada, segurando o corrimão com força para não desabar degraus abaixo. O dinheiro do apartamento dela já gastamos quase tudo na loja e nas viagens. Mas fica tranquila, quando ela sair, a gente vende essa casa aqui e compra uma menor. Vai sobrar uma grana preta. Pausa. O Marcelo? Ah, ele faz o que eu mando. Homem sem pulso é fácil de manipular. Voltei para o quarto em silêncio. Afundei o rosto no travesseiro e chorei até ele ficar ensopado. Mas não fiz nada, porque uma parte estúpida de mim ainda tinha esperança. Ainda acreditava que Marcelo acordaria, que enxergaria a serpente com quem tinha se casado, que me defenderia. Que tola eu fui. Nos meses seguintes, as humilhações só escalaram. Vanessa me tratava como funcionária doméstica. Dona Helena, já que a senhora não trabalha mais fora, deixa que eu cuido da minha carreira e a senhora cuida da manutenção da casa, certo? É uma troca justa. Troca justa. Eu limpava, cozinhava, lavava, passava. Cuidava do Lucas e da Sofia como se fossem meus. Quando chegavam do colégio, o almoço estava na mesa. Aos domingos, quando a parentada da Vanessa invadia a casa, eu cozinhava para um batalhão. E qual era meu pagamento? Um teto sobre a cabeça, um cubículo nos fundos e a fantasia patética de que eu ainda pertencia àquela família. Helena, esquenta o prato do Lucas, Vanessa ordenava, sem sequer desviar o olhar do espelho. Helena, essa camisa precisa ser passada. Helena, vai dar banho na Sofia, que eu tenho hora no salão. Nunca um por favor. Jamais um muito obrigada. Meu nome era pronunciado como se eu fosse um eletrodoméstico com defeito. E Marcelo? Ele assistia tudo mudo, focado na tela do celular, fingindo demência. Houve uma tarde específica que ficou tatuada na minha memória. Lucas, meu neto de 8 anos, trouxe um desenho da escola. Havia traçado a família, papai, mamãe, a irmãzinha e num canto afastado, quase caindo da folha, uma figura minúscula e solitária. Quem é esta aqui, querido? Perguntei, apontando para o borrão. É você, vovó. A professora pediu para desenhar a família, mas a mamãe explicou que você não é exatamente da família. Disse que você só mora aqui de caridade. Aquilo me atingiu como um soco na boca do estômago. E o que você acha disso, Lucas? Ele me encarou com aqueles olhos grandes e inocentes. Eu acho que você é da família sim, vó. Você faz aquele bolo de laranja que eu gosto toda sexta-feira. Foi a declaração mais doce e, ao mesmo tempo, mais triste que já ouvi. Sentada na varanda daquela cobertura luxuosa, recapitulando cada desfeita, cada grosseria, cada vez que engoli o orgulho a seco para manter a paz, senti uma chave virar dentro de mim. Não era ódio, nem depressão. Era lucidez. Passei 3 anos aceitando restos, me contentando com sobras de atenção, me diminuindo para não ocupar espaço, tornando-me invisível na tentativa desesperada de não ser despejada. E mesmo assim, fui enxotada. Para pessoas como Vanessa, eu jamais seria suficiente. Eu era apenas um estorvo aguardando o descarte. E Marcelo, meu filho, escolheu o lado dele há muito tempo. Eu é que estava cega demais, apegada demais à lembrança do menino que ele fora um dia, para admitir o homem covarde em que ele se transformou. Peguei o celular. 213 chamadas perdidas. Abri o WhatsApp. As mensagens chegavam em enxurrada. Marcelo, 7h23. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Marcelo, 7h45. Precisamos conversar sério. Marcelo, 8h10.
Eu não quis dizer aquilo daquele jeito. Não quis dizer, mas disse. Berrou na minha cara. Me expulsou como se eu fosse lixo hospitalar. Bloqueei o número. Roberto bateu a porta trazendo o café da manhã. Cesta de pães artesanais, queijos, geleia de damasco, café fresco. Conseguiu descansar? Melhor do que nos últimos 3 anos, respondi. E não era mentira. Ele sentou-se à minha frente, analisando minha expressão. Você parece diferente hoje. Estou apenas recordando, falei, olhando para o horizonte, de tudo que permiti, de todas as vezes que calei quando deveria ter gritado. Roberto assentiu, solidário. E qual é o plano agora? Olhei para ele, depois para a imensidão da cidade lá embaixo. Para aquele mundo vasto que eu havia esquecido enquanto apodrecia naquele quarto de empregada. Agora? Agora vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. O quê? Sorri. E dessa vez não era um sorriso de resignação. Era um sorriso de combate. Vou lembrar quem eu sou. Quando você recorda o seu verdadeiro valor, quem te subestimou aprende uma lição inesquecível. Fique a tempo, porque o que descobri a seguir mudou as regras do jogo. 2 dias depois, Roberto me conduziu a um edifício corporativo no centro financeiro. Fachada de vidro azulado, segurança rigorosa, aquele aroma de poder e dinheiro que só os grandes escritórios de advocacia exalam. Confie em mim, disse ele segurando minha mão no elevador. 12º andar. A placa de bronze na porta dupla anunciava Meirelles e Associados, Advocacia Empresarial. O doutor Fernando nos aguardava numa sala de reuniões digna de cinema. Mesa de nogueira maciça, poltronas de couro legítimo, estantes repletas de códigos jurídicos intocados. Mas o que prendeu minha atenção foi a pasta preta sobre a mesa com uma etiqueta branca, escrita em caligrafia impecável. Espólio de Joaquim Pereira da Silva. Meu coração falhou uma batida. Dona Helena, por favor, sente-se, pediu o doutor Fernando, indicando a cabeceira. Sentei-me com as pernas trêmulas. Roberto acomodou-se ao meu lado, sem soltar minha mão. Aquele toque era minha única âncora com a realidade. O advogado abriu a pasta. Eram dezenas de documentos, selos de cartório, carimbos oficiais. Antes de iniciarmos, preciso fazer uma pergunta direta. O doutor Fernando me encarou por cima dos óculos de leitura. A senhora tinha ciência de que seu falecido marido era sócio fundador da Castelli Construtora? Sim, eu sabia. O Joaquim e o Roberto ergueram a empresa juntos na década de 90. E a senhora sabia que quando o Joaquim faleceu, a parte dele na sociedade deveria ter sido partilhada entre os herdeiros legais? Sim, o Marcelo ficou com tudo. Pelo menos foi o que ele me explicou na época. Disse que era complexo, que eu não entenderia a burocracia. O doutor. Fernando e Roberto trocaram um olhar pesado. Um daqueles olhares que anunciam uma catástrofe iminente. Dona Helena. O advogado deslizou o documento específico na minha direção. Seu filho mentiu. O mundo parou de girar. Como assim? O Joaquim deixou um testamento cerrado, registrado em cartório. 40% das ações eram destinadas a você, 40% ao Marcelo e 20% a uma fundação de assistência que ele apoiava. O advogado apontou para a assinatura no papel. Tá tudo aqui, datado, assinado e reconhecido firma 3 meses antes do infarto dele. Peguei a folha com as mãos tremendo incontrolavelmente. E lá estava a verdade. Lá estava, preto no branco, a rubrica inconfundível do meu Joaquim. Minha fatia, 40%. Mas Marcelo havia me garantido que, segundo o departamento jurídico, devido à minha inexperiência com o mundo corporativo, seria mais seguro centralizar tudo no nome dele. Eu assinei aquela procuração cega. A senhora outorgou poderes para a administração, Dona Helena, não para a apropriação indébita.
A voz do doutor Fernando era firme e grave. São conceitos jurídicos completamente distintos. A titularidade dos 40% jamais deixou de ser sua. Minha mente girava em um turbilhão. Era excesso de informação, excesso de fúria, excesso de traição. O buraco é mais embaixo. Roberto interveio, com o maxilar tenso. Há 2 anos, o Marcelo alienou toda a participação societária para um fundo de investimento. Ele conduziu a negociação sozinho, falsificou sua assinatura na transferência e embolsou a quantia integral. De quanto estamos falando? Minha voz não passava de um sussurro incrédulo. O doutor Fernando consultou uma planilha detalhada. A construtora foi avaliada na época em 5,5 milhões de reais. Sua cota de 40% equivalia a 2,2 milhões. Ele fez uma pausa dramática. Somando a correção monetária, juros de mora compostos e uma indenização robusta por danos morais e fraude. Estamos falando de algo em torno de 3,5 milhões de reais que lhe pertencem legalmente. 3,5 milhões. Enquanto ele sentava em cima dessa fortuna, eu vivia num depósito úmido. Sofria humilhações diárias, ouvia pedidos de me empresta um trocado, mãe, e acabava expulsa na rua como um cão sarnento. Tudo isso enquanto ele me roubava. Eu quero ir para o tribunal, declarei. E dessa vez, minha voz não vacilou. Quero reaver cada centavo, com juros, correção e tudo o que a lei permitir. Doutor Fernando esboçou um sorriso predatório, como um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água. A petição inicial está pronta. Só aguardo seu aval para dar entrada no processo. Peguei a caneta tinteiro e assinei as 3 vias. Cada traço do meu nome era um tiro de canhão numa declaração de guerra. O Marcelo receberá a citação oficial em até 48 horas, explicou o advogado. Ele terá o prazo legal de 15 dias para contestar, mas diante do arsenal probatório que reunimos, falsificação grosseira, laudos periciais, rastreio bancário, ele não tem para onde correr. Deixamos o escritório 1 hora mais tarde. Eu estava zonza, mas uma sensação inédita pulsava no meu peito. Poder. No trajeto de volta, Roberto estacionou em uma cafeteria elegante. Pediu 2 expressos e me olhou fundo nos olhos. Helena, tem certeza absoluta? Levar o próprio filho à justiça é um caminho doloroso e sem volta. Ele vai contra-atacar. A Vanessa vai destilar ainda mais veneno no ouvido dele. E meus netos? Interrompi. Meus netos merecem crescer sabendo que a avó não é capacho de ninguém, que dignidade não se vende e que roubar a própria mãe tem consequências graves. Roberto sorriu, cheio de orgulho. É assim que se fala. Retornamos à cobertura. Desliguei meu celular, que já acumulava mais de 400 chamadas perdidas, e dormi o sono dos justos. Sem culpa, sem medo, sem remorso. 2 dias depois, o telefone fixo da residência tocou às 7 da manhã. Era o doutor Fernando. A citação foi entregue, e pelo relato do oficial de justiça, seu filho acaba de ter o pior despertar da vida dele. Desliguei o aparelho e contemplei a vista da janela. A cidade despertava lentamente, o sol rasgando o horizonte de concreto. E eu estava apenas aquecendo os motores. Marcelo achou que era esperto, que eu morreria na ignorância. Mas esqueceu um detalhe. Sou neta de imigrantes espanhóis. E sangue espanhol não esquece. Sangue espanhol cobra a fatura com juros. Fique por perto, pois o confronto que se aproxima vai te deixar arrepiado. 3 semanas se passaram desde a bomba jurídica. 3 semanas do meu silêncio sepulcral. 3 semanas em que Marcelo deve ter envelhecido uma década.
Eu sabia disso porque Roberto contratou um detetive particular para monitorar os passos dele. Não por crueldade, mas por pura estratégia de guerra. Dizem que compreender o adversário é meio caminho andado para a vitória. E, tragicamente, meu adversário agora atendia pelo nome de meu filho. A ficha havia caído por completo. Naquela manhã de sábado, decidi que era hora de encará-lo. Não por nostalgia, muito menos para uma reconciliação, mas porque certos acertos de contas exigem olho no olho. Peguei meu celular, que mantive desligado por semanas, e disquei. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, graças a Deus! A voz de Marcelo transbordava desespero. Mãe, precisamos conversar urgente. Tudo isso é um equívoco terrível. Eu posso explicar tudo. Restaurante Le Jardin. Hoje, às 20 horas, você e Vanessa. Fui ríspida, cortante. Não se atrasem. Encerrei a chamada antes que ele pudesse argumentar. Roberto, que observava a cena da sua poltrona com uma xícara de café na mão, sorriu. Você fica magnífica quando assume o comando. Tive bons professores, respondi, pescando para ele. Às 7h30, eu estava pronta. Vestido preto clássico, na altura dos joelhos. Uma peça que eu mesma havia desenhado e costurado anos atrás, mas nunca tive ocasião para estrear. Sapatos de salto médio discretos, cabelos soltos caindo sobre os ombros, com os fios prateados brilhando sob a luz, e um toque de batom vinho. Quando desci a escada, Roberto levantou-se, boquiaberto. Helena, você está deslumbrante. A vingança é um prato que se come frio, Roberto, mas a apresentação deve ser impecável. Chegamos ao Le Jardin pontualmente às 8. O ambiente era exatamente como eu imaginava. Lustres de cristal suntuosos, mesas com toalhas de linho branco imaculado, garçons deslizando silenciosamente. O tipo de lugar onde uma entrada custa mais do que eu faturava em uma semana inteira de encomendas. Marcelo e Vanessa já estavam lá, sentados em uma mesa discreta no canto. Visivelmente tensos. Quando me viram cruzar o salão, as reações foram viscerais. Marcelo empalideceu como cera. Vanessa arregalou os olhos, queixo caído. Eu não era mais a velhinha de avental sujo e mãos calejadas. Eu era outra mulher. Ou melhor, eu tinha voltado a ser eu mesma. Aproximei-me devagar, sentindo o peso dos olhares do restaurante sobre mim. Ou talvez fosse apenas minha autoconfiança projetada. Naquele instante, eu me sentia soberana. Mãe, Marcelo levantou-se desajeitado, tentando um abraço. Esquivei-me friamente. Puxei a cadeira de frente para eles. Cruzei as pernas e fiz um sinal sutil para o sommelier. Uma taça de Cabernet, por favor. Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. Vanessa torturava o guardanapo de tecido, nervosa. Marcelo olhava para tudo, menos para mim. Vocês estão elegantes? Comecei, fingindo casualidade. Roupa nova, Vanessa. Esse vestido é de grife, não é? E esse relógio no seu pulso? Marcelo, um Rolex Submariner. Belíssima peça. Marcelo engoliu em seco. Mãe, sobre o processo judicial. Ah, o processo! Interrompi com um sorriso gelado. Vamos tratar disso agora mesmo. Mas antes, abri minha bolsa e retirei um envelope pardo espesso. Coloquei-o no centro da mesa, com peso. Quero que vejam uma coisa. Vanessa encarou o envelope como se fosse um explosivo prestes a detonar. O que é isso? Perguntou ela, com a voz estridente. Abrão, vejam com seus próprios olhos. Marcelo pegou o envelope com as mãos trêmulas, abriu e o pouco de cor que restava em seu rosto desapareceu. Eram cópias. Cópias autenticadas dos documentos fraudados, da falsificação da minha assinatura e o principal, os extratos bancários detalhando a transferência de R$2.200.000 para a conta dele, 2 anos atrás. Onde a senhora conseguiu isso? Ele sussurrou atônito. Seu pai era um homem precavido, Marcelo. Ele mantinha cópias de segurança de tudo num cofre privado.
E quando faleceu, deixou a chave comigo. Era mentira, mas eles não precisavam saber os detalhes. Só jamais imaginei que um dia precisaria usar isso como arma contra meu próprio sangue. Mãe, eu posso explicar. Então explique. Minha voz saiu baixa, mas perigosamente calma. Explique por que falsificou minha assinatura. Explique por que roubou milhões que eram meus por direito. Explique por que me colocou para dormir num depósito de entulho nos fundos da sua casa enquanto porrava o meu dinheiro em relógios suíços e jantares de luxo. O garçom serviu meu vinho. Tomei um gole longo, apreciando o sabor. Era o melhor vinho que eu provava em décadas. Vanessa tentou se recompor, assumindo aquela postura arrogante de sempre. Dona Helena, nós não tivemos a intenção de... Virei-me para ela lentamente, e o olhar que lancei deve ter sido aterrorizante, pois ela recuou na cadeira. Você não abre a boca. Você não tem o direito de dirigir a palavra a mim. Você que furtou as joias da minha avó, que me tratou como serviçal, que planejava me internar num asilo para transformar meu quarto num closet de sapatos. Ela ficou lívida. Como a senhora, quem te contou isso? As paredes têm ouvidos, minha cara, e você fala alto demais ao telefone quando acha que ninguém importa estar escutando. Marcelo enterrou o rosto nas mãos. Derrotado. Mãe, a culpa foi toda minha. A Vanessa não tem nada a ver com a parte financeira. Ah, então assuma! Inclinei-me para a frente, invadindo o espaço dele. Assuma que desviou meu patrimônio, que me expulsou do lar que eu ajudei a construir, que gritou na minha cara como se eu fosse um animal sarnento. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, mas curiosamente eu não sentia pena. O poço da minha compaixão havia secado. Eu não sei o que aconteceu com você, Marcelo. O menino que eu criei e amei deixou de existir. No lugar dele, vejo apenas um homem fraco, manipulável e covarde, que escolheu o dinheiro em vez da própria mãe. Mãe, eu sinto muito. Sente muito? Soltei uma risada seca, desprovida de qualquer alegria. Você sente medo. Medo porque foi desmascarado. Medo do oficial de justiça na sua porta. Medo de ter que ressarcir cada centavo desviado com juro e correção monetária. Levantei-me e agarrei minha bolsa. Sabe o que é irônico? Vendi meu apartamento para salvar seu negócio. 210 mil reais que você jamais devolveu. E durante todo esse tempo, você estava sentado em cima de uma fortuna que me pertencia por direito. A construtora estava no vermelho, mãe. Eu precisava desse capital. Precisava? Minha voz elevou-se, atraindo olhares curiosos das mesas vizinhas. Pouco me importava. Você precisava de um carro importado? De férias em Punta Cana? De roupas de grife? Tudo isso enquanto sua mãe lavava suas roupas íntimas e dormia num cubículo mal ventilado. Silêncio absoluto. Vanessa também tinha os olhos marejados, mas não se enganem, eram lágrimas de ódio, não de remorso. O seu advogado que procure o meu, disparei, já me afastando da mesa. Ou você devolve o que é meu espontaneamente, ou a justiça arrancará de você à força. E acredite, vai doer muito mais no seu bolso e na sua reputação. Mãe, espera! Girei nos calcanhares para uma última sentença. Só mais uma coisa, Marcelo. Quando eu falecer, e isso vai demorar. Sim, jamais. Porque agora tenho motivos de sobra para viver. Não se atreva a aparecer no meu velório. Não chore lágrimas de crocodilo. Não finja que foi um filho decente. Você teve a chance de ser e jogou no lixo. Deixei o restaurante de queixo erguido. O motorista de Roberto aguardava com o carro ligado. Entrei, respirei fundo e somente quando o veículo entrou em movimento, permiti-me tremer.
Senti o peso daquela batalha e deixei uma lágrima solitária rolar. Não de tristeza, mas de purificação. Finalmente, depois de tanto silêncio, eu havia dito tudo o que estava entalado na garganta. Mas aquele jantar foi apenas o aperitivo. Quando Vanessa percebeu que seu império estava ruindo, ela revelou sua verdadeira face. E a armadilha que ela arquitetou quase acabou comigo. Continue aqui. O pior pesadelo estava apenas começando. Após aquela noite, achei que poderia finalmente relaxar, que a tempestade tinha passado e bastava aguardar a justiça dos homens. Ledo engano. Uma semana depois, Roberto entrou no meu quarto com uma expressão inédita em seu rosto. Era uma mistura perturbadora de fúria e repulsa. Helena, precisamos conversar. Meu estômago revirou. Aquele tom grave nunca anunciava boas novas. Ele sentou-se na beirada da cama, segurando um envelope pardo, evitando meus olhos. O detetive que contratei para monitorar a situação. Ele descobriu algumas coisas. Roberto fez uma pausa longa e dolorosa. Sobre a Vanessa. O que ela aprontou agora? Ele abriu o envelope e espalhou o conteúdo. Fotos. Dezenas de fotos. Vanessa entrando em um flat de luxo. Vanessa saindo de um motel discreto na rodovia. Vanessa trocando beijos apaixonados com um homem que definitivamente não era o Marcelo. Um sujeito bem mais jovem, corpo atlético, tatuado, aquele perfil de quem vive postando selfies no espelho da academia. Quem é o indivíduo? Perguntei, embora o nó no estômago já me desse a resposta. Felipe Sampaio, 30 e poucos anos, instrutor de crossfit em uma academia na Vila Olímpia. Roberto deslizou mais fotos pela mesa. Eles se encontravam há pelo menos um ano, religiosamente 2 ou 3 vezes por semana. Senti uma satisfação sombria e perversa. Então a Nossa Senhora da Moralidade tinha telhado de vidro. Tem mais? Roberto continuou, agora exibindo planilhas bancárias. Lembra das joias da sua avó Inês que desapareceram? Foram vendidas a um receptador no centro por R$25 mil. O montante foi depositado numa conta digital que a Vanessa mantém em segredo com esse Felipe. 25 mil. As relíquias da vovó Inês liquidadas para patrocinar um caso extraconjugal. E veja isto. Ele me entregou o documento final. Passagens aéreas para Punta Cana, fevereiro do ano passado. Passageiros: Vanessa Ribeiro e Felipe Sampaio. 7 dias de sol e mar. Resort all inclusive, tudo pago com o cartão adicional dela, vinculado à conta do Marcelo. Então era verdade. Aquele suposto workshop de meditação com as amigas tinha sido, na realidade, uma lua de mel com um amante, financiada com o dinheiro que era meu por direito. O Marcelo, ele sabe? Indaguei. Roberto suspirou pesadamente. Sabe. Há 6 meses, o detetive descobriu registros de mensagens antigas. O Marcelo a confrontou. A Vanessa fez um teatro. Chorou, jurou de pés juntos que tinha acabado tudo e ele aceitou. Aceitou? Não consegui processar aquilo. Ele é refém dela, Helena. Tem pavor do divórcio, medo de ficar longe das crianças, medo da solidão. Então engoliu o chifre e fingiu normalidade. Levantei-me e caminhei até a vidraça. Lá embaixo a metrópole pulsava, indiferente às tragédias privadas. Meu filho havia se transformado em um ser patético, um covarde capaz de roubar a própria mãe, mas sem espinha dorsal para expulsar a mulher que o humilhava. Mostre tudo isso ao Dr. Fernando, ordenei, decidida. Isso muda o panorama do processo. Como assim? A Vanessa manipulou meu filho.
Usou-o como fantoche para drenar o patrimônio da família. Vendeu minhas joias de herança para sustentar o amante. Isso transcende o adultério. É furto qualificado, é estelionato, é apropriação indébita. Virei-me para Roberto com sangue nos olhos. Eu quero ver essa mulher atrás das grades. Roberto sorriu. Aquele sorriso predador novamente. Já estou agilizando a papelada criminal. 2 dias depois, toquei a campainha da casa, da minha antiga casa. Vanessa atendeu, o rosto contorcido numa máscara de ódio mal disfarçado. O que você quer aqui? Falar com meu filho, a sós. Ela preparava-se para bater a porta na minha cara, mas Marcelo surgiu atrás dela, a imagem da derrota, olheiras profundas, pele cinzenta. Deixe-a entrar, Vanessa. Pisei naquela sala como se fosse a primeira vez. Tudo permanecia igual, o mobiliário, a decoração, até o aroma artificial de baunilha no ar. Mas parecia um ambiente alienígena agora. Marcelo me conduziu ao escritório e trancou a porta. Ficamos ali, estáticos, nos medindo. Meu filho estava definhando. O rosto chupado, os ombros caídos. Parecia ter envelhecido uma década em 30 dias. Mãe, eu sei sobre a Vanessa e o Felipe. Disparei sem anestesia. Ele congelou. Sua boca abria e fechava, num ciclo mudo de espanto. Nenhuma sílaba escapava. Eu sei que ela te traiu. Sei que você descobriu tudo e não moveu uma palha. Sei que ela vendeu as relíquias da vovó Inês para custear as viagens com um amante. Dei um passo em direção a ele. E sabe o que mais eu sei? Que você é um covarde. Mãe, a situação é complexa. Não é. Minha voz trovejou na sala. É simples e brutal. Você escolheu essa mulher em vez de mim. Ela te manipulou, te usou, te pôs um par de chifres. E mesmo assim você preferiu me enxotar de casa a colocá-la na rua. Marcelo desabou no choro. Soluços convulsivos, desesperados. Eu tenho medo, mãe. Medo de perder as crianças. Medo de ficar sozinho. Medo de não conseguir existir sem ela. Foi naquele instante que compreendi a gravidade. Meu filho não era apenas um covarde. Ele estava adoecido, aprisionado em um ciclo de dependência emocional tóxica que o cegava. Vanessa o havia destruído por dentro, corroído sua autoestima até reduzi-lo a um fantoche sem vontade própria. Uma parte de mim sentiu piedade, mas a outra, a maior parte, ainda sangrava demais para oferecer perdão. Marcelo, olhe para mim. Segurei o rosto dele com firmeza, obrigando-o a sustentar meu olhar. Você precisa tomar uma decisão. Ou acorda e percebe que essa mulher é sua ruína, ou perderá tudo: a construtora, o dinheiro, seus filhos e sua mãe. Eu não quero te perder, mãe. Então prove, faça alguma coisa. Soltei-o e recuei. Porque agindo assim, você já me perdeu. Saí do escritório. Vanessa estava na sala de estar, imóvel, claramente tendo ouvido cada palavra através da porta. Passei por ela ignorando sua existência, mas antes de alcançar a saída, girei nos calcanhares. Ah, Vanessa, espero que tenha aproveitado intensamente aquelas escapadas para Punta Cana. Porque quando o juiz puser os olhos nas provas que reuni, a única viagem que você fará é para o presídio feminino. O rosto dela ficou lívido, branco como papel. Cruzei a porta da frente, sentindo algo que há muito me faltava: poder absoluto. Naquela noite, o telefone tocou. Era o Dr. Fernando. Dona Helena, surgiu um obstáculo grave. Meu coração despencou. Que tipo de obstáculo? A Vanessa entrou com um pedido de medida protetiva contra a senhora. Está alegando que se sente ameaçada, que a senhora fez ameaças explícitas de agressão física diante de testemunhas. Ele fez uma pausa pesada. E ela está solicitando a suspensão do contato com os netos,
argumentando que sua presença é nociva para a estabilidade psicológica das crianças. O chão se abriu sob meus pés novamente. Ela não pode fazer isso. Pode, e fez. A audiência preliminar foi marcada para a semana que vem. Desliguei o telefone com as mãos tremendo incontrolavelmente. Vanessa estava jogando sujo, no nível mais baixo possível. E pela primeira vez desde que deixei aquela casa, senti um medo real, visceral. Medo de perder Lucas e Sofia. Medo de nunca mais abraçá-los. Medo de que, no fim das contas, a víbora saísse vitoriosa. Vanessa havia declarado guerra total. Mas ao mexer com os netos de uma matriarca espanhola, ela esqueceu um detalhe crucial. Para todo veneno, existe um antídoto. E o que eu fiz a seguir virou o jogo de ponta cabeça. Fique comigo, porque ninguém ameaça meus netos e sai impune. Aquela semana foi, sem dúvida, a mais torturante desde o início do pesadelo. Pior que a expulsão, pior que a descoberta do roubo, porque agora o alvo eram meus meninos. Eu suportava a humilhação, a traição, o desfalque financeiro, mas afastar Lucas e Sofia de mim, aquilo era cruzar uma linha sem retorno. Passei 3 noites em claro, sentada na varanda, fitando as luzes da cidade e pensando neles. Lucas com seu sorriso janelinha, Sofia correndo para o meu colo gritando vovó Helena. Tudo isso estava prestes a ser arrancado de mim, baseado em uma mentira sórdida. Na manhã da audiência, vesti minha armadura, um taior azul marinho impecável, calça social de corte reto, cabelos presos num coque clássico. Precisava transmitir respeitabilidade, autocontrole. O oposto da velha desequilibrada que Vanessa tentava pintar nos autos. O doutor Fernando passou para me buscar às 8. No carro, ele revisou a tática de defesa. Dona Helena, não reaja a provocações, por mais absurdas que sejam. Deixe que eu conduza o debate. Ele me olhou com gravidade. A Vanessa vai mentir, e vai mentir muito. O tribunal era uma construção decrépita no centro da cidade, impregnada de cheiro de mofo e burocracia. Corredores estreitos, advogados cochichando pelos cantos, famílias inteiras aguardando ansiosas em cadeiras de plástico. E lá, no final do corredor, estavam eles. Vanessa vestida como uma freira, saia cobrindo os joelhos, blusa abotoada até o pescoço, maquiagem quase inexistente e cabelo preso num coque severo. A imagem perfeita da mãe de família devota e preocupada. Marcelo estava ao lado, encarando os próprios sapatos. Não teve coragem de levantar o olhar quando passei. Entramos na sala de audiência, um cubículo opressor. A juíza era uma senhora na casa dos 50 anos, cabelo curto e semblante rígido. Bom dia, audiência de medida cautelar, autos número. Ela recitou a numeração burocrática enquanto meu coração parecia querer saltar pela boca. O advogado de Vanessa, um sujeito corpulento com um terno mal ajustado, tomou a palavra. Excelência, minha cliente vive em estado de terror constante desde que a requerida Dona Helena proferiu ameaças diretas contra a sua integridade. Ele abriu uma pasta. Temos testemunhas que confirmam que a senhora Helena disse, e cito: "A única viagem que você fará é para o presídio. Isso configura ameaça explícita e inequívoca." A juíza me citou por cima dos óculos de leitura. A senhora confirma a autoria da frase? O doutor Fernando levantou-se prontamente. Meritíssima, é preciso analisar o contexto. Eu perguntei à requerida. Cortou a juíza. Respirei fundo, buscando forças. Sim, eu disse. Mas não foi uma ameaça, meritíssima. Foi a constatação de um fato jurídico. Mantive a voz firme. A Vanessa vendeu joias que eram minhas, patrimônio familiar, para financiar um adultério.
Isso é crime tipificado. Um murmúrio percorreu a sala. Vanessa ficou escarlate. Mentira! Ela gritou, levantando-se da cadeira. Ela está inventando tudo isso para destruir minha vida. Silêncio! A juíza bateu o martelo na mesa. Sente-se, senhora Vanessa. Aqui, quem conduz o interrogatório sou eu. O advogado dela prosseguiu, imperturbável. Excelência, para além das ameaças, há a questão crucial do bem-estar dos menores. Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 5, estão expostos a um ambiente de conflito bélico. A avó surge sem aviso prévio, lança acusações gravíssimas contra a genitora e gera instabilidade emocional nas crianças. Eu fui lá uma única vez, explodi, incapaz de conter a indignação. Uma única vez, em um mês inteiro, apenas para tentar dialogar com meu filho. A juíza ergueva a mão num gesto autoritário. Dona Helena, contenha-se. Ela virou-se para o advogado. Prossiga. As crianças estão tendo pesadelos recorrentes, Excelência. O Lucas chorou na escola, dizendo que está dividido entre a mãe e a avó. A Sofia voltou a urinar na cama, um problema que já havia superado há 2 anos. O homem fez uma pausa teatral. Requeremos, portanto, a suspensão do contato entre a avó e os netos até que este conflito familiar seja devidamente sanado. Senti como se minha alma fosse arrancada do corpo a fórceps. Não ver meus netos, não poder abraçá-los, não fazer o bolo de laranja aos sábados. As lágrimas vieram quentes e incontroláveis. O doutor Fernando levantou-se num salto. Excelência, isso é uma manobra processual sórdida. A requerente está utilizando os netos como escudo humano num litígio que envolve milhões de reais. Ele sacou documentos da pasta. Temos provas robustas de que a senhora Vanessa desviou verbas, alienou bens da família e mantém um relacionamento extraconjugal custeado com recursos ilícitos. Isso não é o objeto desta audiência. A juíza interrompeu, fria. O doutor Fernando não recuou. Com a serenidade de quem guarda o as na manga, ele retrucou. Excelência, tem toda a razão. O foco é a segurança física e psicológica dos menores. E é exatamente por isso que este tribunal precisa ouvir isto. Ele retirou um pendrive da pasta e, sob o olhar curioso da magistrada, reproduziu um arquivo de áudio recuperado da babá eletrônica do quarto das crianças. A voz de Vanessa preencheu a sala, não com o tom suave que ela usava ali, mas estridente. Cruel e carregada de ódio, gritando com o pequeno Lucas porque ele chorava de saudade de mim. Cala a boca, moleque insuportável. Se você não parar de chorar por aquela velha maldita, vou te deixar trancado no escuro até amanhã. Eu não vejo a hora de internar sua avó num asilo imundo e sumir com o dinheiro dela para bem longe de vocês. O silêncio que se abateu sobre o tribunal foi absoluto e gelado. Marcelo olhou para a esposa com um horror genuíno, como se a enxergasse pela primeira vez sem o véu da manipulação. Vanessa tentou balbuciar uma defesa, mas sua máscara de mãe devota havia se desintegrado irremediavelmente. A juíza, visivelmente repugnada, indeferiu o pedido de restrição imediatamente, ordenou uma investigação social de urgência e garantiu meu livre acesso aos meus netos. Aquele foi o primeiro dominó a cair. Nos meses que se seguiram, recuperei judicialmente cada centavo desviado com as devidas correções. Assisti à prisão preventiva de Vanessa por estelionato e fraude. E vi meu filho, finalmente liberto daquele ciclo tóxico, iniciar a longa e dolorosa jornada para tentar reconquistar, tijolo por tijolo, o meu respeito e o amor próprio que havia perdido. Quanto a mim, bem,
encerro esta história sentada na varanda de uma vila na Toscana, com Roberto segurando minha mão e as risadas de Lucas e Sofia ecoando pelo jardim durante as férias escolares. A vida me ensinou que a dignidade pode ser ferida, mas nunca roubada, e que nunca é tarde demais para lembrar quem você realmente é e reescrever o seu final feliz.